Pessoal, o presidente Bolsonaro finalmente definiu o nome do novo Procurador-Geral da República. Havia muita especulação, ele demorou, deixou aí mais ou menos até o último momento para definir, e o nome escolhido foi o Augusto Aras, subprocurador, e causou muita polêmica aí após essa escolha do presidente. Muitos apoiadores do Bolsonaro estão muito insatisfeitos pelo passado do Augusto Aras, por muitas declarações que ele já fez ao longo do tempo. Ele já defendeu o MST, ele já citou positivamente Che Guevara, enfim, fez um jantar aí para toda a cúpula do PT também recentemente. Então muita gente que gosta do Bolsonaro, que é apoiador do presidente, torceu o nariz para essa escolha e não consegue entender qual foi a intenção do presidente. Só para citar aqui alguns exemplos de apoiadores do Bolsonaro que criticaram essa indicação. O deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, um cara muito alinhado com o governo, escreveu o seguinte no seu Twitter: "O passado de Augusto Aras me faz ter expectativas ruins e questionar se essa indicação foi acertada. Espero que as expectativas que me tomam estejam erradas." Ou seja, colocou aí um pé atrás, torcendo para que dê certo, mas não tem uma boa impressão. Outro tweet aqui, Alan Gani, que é um jornalista aí da Infomoney, recomendo até, faz textos muito bons, tweetou o seguinte: "Bolsonaro chamar Augusto Aras para a PGR é como um governo do PT, bate na madeira, ele faz essa brincadeira, chamar Sérgio Moro para o cargo." Então ele compara a indicação do Aras como se, por exemplo, o Haddad fosse presidente e indicasse um Moro para ser o Procurador-Geral da República. Olha só o tamanho da comparação que ele faz para vocês terem uma ideia de como pareceu aí contraditória essa indicação. Por outro lado, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, tweetou o seguinte: "Ao indicar Augusto Aras, Bolsonaro desprezou uma experiência democrática de 16 anos. Desde 2003, o PGR era escolhido entre os 3 procuradores mais votados da categoria, que é aquela lista tríplice, que tradicionalmente o nome era escolhido dessas três opções. Optou por candidato abertamente submisso à sua agenda fanática e comprometeu a independência do órgão." Então ele faz referência aqui dessa questão dos costumes, de ser um cara conservador, então uma crítica pesada aqui de um cara de esquerda em relação a essa escolha. Érica Cocai, outra deputada aqui de oposição. O novo PGR indicado por Bolsonaro, Augusto Aras, declara-se conservador, contra a ideologia de gênero, criminalização da homofobia e cotas raciais em universidades. Defende excludente de ilicitude para ruralistas que atirarem em movimentos sociais. É o medievalismo na Procuradoria-Geral da República, a crítica feita aqui pela deputada Érica Cocai, mais uma vez focando muito na questão do conservadorismo, das posições aí no sentido dos costumes do novo procurador. O Bolsonaro já se pronunciou a respeito. Ele disse que não foi fácil a escolha, que ele tentou escolher alguém ali que seja pelo menos uma nota 7 em vários assuntos e não nota 10 numa questão e nota 2 em outra. Então ele fez até uma referência que nos pareceu ser a respeito do Deltan Dallagnol, que era um nome aí que muita gente defendia. Seria alguém que seria nota 10 na questão do combate à corrupção, mas, por exemplo, uma tecla que o Bolsonaro bate muito é na questão ambiental. Então tem que ser alguém que não seja um xiita, que tenha ali uma certa noção de que você tem que poder liberar obras, fazer uma estrada. Então o Deltan poderia ser nota 10 num lado, mas poderia ser nota 2, segundo o Bolsonaro, nessa questão ambiental, por exemplo. Ele não citou nominalmente o Deltan, mas deu a entender que era dele que ele estava falando. Então, segundo o Bolsonaro, o Augusto Aras seria aí uma pessoa com uma nota razoável em todos esses aspectos que ele quis levar em conta. O PGR, a gente sabe que tem uma função muito importante, é ele que acata denúncias, é ele que faz investigações, então é uma função muito relevante. A gente teve nos últimos anos Rodrigo Janot, teve toda aquela questão com o Wesley Batista, o famoso caso do Temer, né, que teve aquela denúncia muito sem fundamento, na verdade, né, que atrapalhou a reforma da Previdência, teve um atraso muito grande para o país naquele momento, e atualmente era a Raquel Dodge. A gente comentou aqui até outro dia que ela mandou uma delação do Léo Pinheiro, que tirou lá o Rodrigo Maia da delação, enfim, só para ter uma noção aí do quão importante é esse cargo. A gente vai aguardar. O Bolsonaro pediu aí um voto de confiança para os apoiadores, muita gente torceu o nariz, do lado da esquerda teve gente que gostou, o que também para quem apoia o Bolsonaro é um mau sinal, também teve gente que criticou, então fica a expectativa para ver como Augusto Aras vai se portar daqui para frente, vai ser aí esse novo Procurador-Geral da República. A gente lembra que ele tem um mandato de 2 anos, então daqui a 2 anos tem uma nova indicação, ele pode ser reconduzido ou pode trocar, mas cabe aqui o registro de que tem esse passado aí
que em tese vai contra aquilo que o Bolsonaro acredita. Pelo lado dos costumes, ele é um conservador, isso sim faz sentido em relação ao que o Bolsonaro acredita, então ele é um cara que valoriza muito a família, ele é contra a questão da ideologia de gênero, então essa parte dos costumes é um cara muito alinhado sim com aquilo que o Bolsonaro prega. Na questão de outras ideologias, como eu já citei, defendeu o MST, falou bem do Che Guevara, então é um cara mais alinhado com a esquerda nesse sentido, pelo menos no passado. Vamos ver como é que daqui para frente ele vai se portar, beleza? Um abraço, continue acompanhando o ranking.